28º domingo do tempo comum, já nos aproximamos um pouquinho do término do ano litúrgico, que é diferente, que diverge com o ano civil, que terminamos em dezembro. O ano litúrgico termina em novembro, mais ou menos, final de novembro, com a festa do Cristo Rei do Universo. E logo no domingo seguinte, temos o primeiro domingo do Advento, e nas vésperas do Cristo Rei, no sábado, temos a festa da unidade na nossa catedral, tão querida, tão quista esta festa pelo nosso cardeal, arcebispo. No Salmo responsorial de hoje, nós assim cantamos: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantar a Deus um canto novo. O que significa isto? Será que é cantar a última música que foi lançada na plataforma musical do seu telefone, do seu smartphone, do Deezer, Spotify, no YouTube, ou tantas outras canções que são lançadas, ou a nova música que surge na JBFM, na FM O Dia, ou na Rádio Globo? Cantar a Deus um canto novo não significa cantar uma nova canção, um novo hit que foi lançado nas plataformas digitais, ou na mídia, na televisão, no rádio, na internet. Cantar a Deus um canto novo é levar a Deus um novo louvor. Os salmos, talvez o nosso irmão Leonardo, que entende um pouco mais de música do que eu, o salmo, a gente cantila o salmo, não é isso? Cantilar, é rezar com a palavra. Há uma diferença que eu não sei explicar muito bem, mas que eu entendo, mas não sei passar, porque eu não sou da área de música, entre o cantar e o cantilar. O cantilar é você rezar com aquilo, cantando e rezando ao mesmo tempo, o que o fazemos com a liturgia das horas, que são os salmos, de manhã, à tarde, à noite, durante diversas horas do nosso dia. Nós, cristãos católicos, somos chamados a rezar esta oração oficial da igreja, a liturgia das horas, pouco conhecida pelos cristãos leigos, mas a oração oficial da igreja. Quando você estiver na sua casa, não façam isso agora, mas na sua casa, com seu Wi-Fi, você vai pegar seu smartphone e vai colocar lá na sua loja de aplicativos, aí varia da marca do iPhone, do telefone, sendo um Android ou um iPhone. Aí você vai lá abrir a loja de aplicativos e vai procurar liturgia das horas. Existem aplicativos gratuitos que você pode baixar no seu telefone para ali rezar. E é tão fácil, para nós é como ali o Pedro está com aquele livro na mão, Pode continuar, Pedro, o exemplo. Se quiser levantar para mostrar o livro, o nosso Liturgia das Horas são 4 volumes de livros, com um monte de fita. Aquele ali só tem uma fita, Só tem uma fita. O Liturgia das Horas são 4 volumes, e cada volume, algumas edições têm 4 fitas, outros têm 6. E a gente ainda usa um monte de marcador para marcar os comuns, os próprios. Então fica uma confusão de fita para lá, fita para cá, puxa daqui, puxa de lá. Aonde que tu está rezando? Me mostra a página. Então a liturgia das horas fica nessa confusão. Se você pegar o seu telefone, você vai estar lá completo, é só seguir. Tem um aplicativo que você aperta e ele vai subindo sozinho, você ainda vai lendo, você nem precisa ficar passando o dedo para subir, automaticamente ele vai subindo. Não estou fazendo propaganda do aplicativo, tá? Mas se for uma propaganda boa, de um aplicativo muito bom, que a gente sempre usa, só não vou falar o nome, mas que vocês podem colocar, ele é pago, tá? Esse aplicativo. Tem outros gratuitos, tá bom? Mas que você pode rezar a liturgia das horas, e ali você é convidado a rezar com os salmos, a cantar um canto novo ao Senhor. Às vezes, caríssimos irmãos, durante a nossa vida, a gente vai agradecendo ou vai fazendo a mesma oração ao Senhor, vai ficando pobre a nossa oração, repetida, vai ficando ali cansativa a nossa oração, sempre aquilo, maçante, sempre na mesma tecla, sempre aquilo. Não, o Senhor no Salmo responsorial de hoje nos chama, o salmista nos convida: cantai ao Senhor Deus
um canto novo. Por quê? Porque Ele fez prodígios e portentos na nossa vida. Então todos nós somos chamados a cantar ao Senhor, a louvar ao Senhor por aquilo que Ele realiza na nossa vida. Um exemplo aqui dos nossos irmãos. Estamos louvando pelo 11º aniversário da fundação do Terço dos Homens. É um agradecimento igual do ano passado, quando completaram-se os 10 anos? Não. É um agradecimento muito maior pelos novos membros que entraram, por aqueles que aderiram, pela graça do Senhor na vida deles durante este ano. E assim a gente vai sempre cantando ao Senhor, e devemos cantar sempre um canto novo, sempre engrandecer ao Senhor um canto novo. Mas para que possamos cantar ao Senhor um canto novo, é preciso sermos uma pessoa nova, renovada no Espírito de Deus. Lembra quando o Senhor fala para Nicodemos que é preciso nascer novamente? E aí Nicodemos, já de idade avançada, pergunta: Senhor, mas como irei voltar para o útero de minha mãe? Né? Eu já cresci, eu não sou tão grande, mas eu já cresci um pouco, né? Não tem como voltar. Aí o Senhor fala: é preciso nascer na água e no Espírito. É um nascimento espiritual, não é o físico. Automaticamente, com o passar dos anos, o nosso físico vai ficando decaído, né? A gente vai percebendo as marcas do tempo, e aí vamos ficando um pouco mais cansado, encurvado, às vezes um puxa do joelho, outro puxa de uma perna, né? Um movimento que não fica tão bom, mas isso é natural do tempo. Mas o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor, precisa ser sempre um canto novo. Um canto novo, porque somos pessoas novas, renascidas a cada instante. Não significa que precisaremos ficar sempre fazendo o movimento de retornarmos ao útero da nossa mãe, porque isso é impossível. Mas é necessário sempre renascermos, voltarmos ao útero do coração do Senhor. Irmão, como assim? A igreja tem, né, o significado bonito do útero, que é a bacia, né, o batistério, né, o lugar do batismo, que ali gera novos filhos para a igreja. Assim como uma mãe gera os filhos para o mundo no seu útero, a igreja, na sala do batismo, no batistério, gera os novos filhos para Deus, ali, naquela água. E vemos isto, uma prefiguração deste batismo, deste renascer, na leitura primeira de hoje. Aquele homem, Naamã, o sírio, um pagão, um estrangeiro, recorre ao profeta Eliseu para pedir a cura da lepra. Quem tinha lepra naquela época deveria ser mantido afastado do povo, né? Aquele povo, eles eram afastados, discriminados do povo, da sociedade, porque a lepra era pegajosa, passava, contaminava. Então aquele povo era afastado, viviam em comunidades distantes, separadas do convívio social. E durante muitos anos, muitos séculos foram assim. São Francisco, um santo do século XII e XIII, ainda na realidade lá de Assis, tinha esta realidade dos leprosos, que os irmãos se mantinham afastados. E São Francisco vai lá revolucionando tudo e abraça o irmão leproso. Já assistiram o filme de São Francisco? Tem no YouTube, depois você pode assistir. E São Francisco vai lá e abraça o irmão leproso. São Francisco se une aos irmãos com lepra, aos irmãos marginalizados, aos irmãos que são tidos fora da comunhão por conta de uma marca no seu corpo, por conta de uma doença no seu corpo. Caríssimos irmãos, quantas vezes na nossa vida nós somos estas pessoas que discriminamos os outros, uma sociedade que discrimina o nosso irmão, talvez por uma deficiência, talvez por um pecado, talvez por uma fala, por um erro, por alguma atitude, nós discriminamos aquela pessoa e a tiramos do convívio da comunidade eclesial, da comunidade da pastoral, da comunidade do movimento, da comunidade da minha família, do meu grupo de amigos. Nós
damos a autenticidade de alguém leproso. Se alguém erra, nós dizemos: é leproso, sai daqui. Discriminamos talvez com o nosso olhar, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Não senta aqui não, tá? Aqui é o meu lugar. Ou se a pessoa senta, a gente afasta assim um pouquinho para o lado. Às vezes na nossa vida, nós agimos assim, como lá na época do Senhor, discriminando, colocando à margem os nossos irmãos. Repito, por um erro, por uma falha, por uma atitude, talvez por uma dificuldade que aquela pessoa tenha, por aquele espinho na carne, que como São Paulo nos descreve, aquele pecado vicioso que a gente luta para vencer, mas é como um espinho na carne, que sempre machuca, E às vezes nós não temos a capacidade de agir com misericórdia. Achamos melhor, preferimos o quê? Afasta-te, vai conviver com aqueles que são iguais a você, leprosos. E aí tiramos. Quantas vezes agimos assim? Naamã, o sírio, ele estava assim, tomado pela lepra, sendo distanciado da comunidade. Mas como ele era um homem rico, ele era um alto general do escalão, do exército, lá das forças armadas da Síria, então tinha vários, pessoas que ali ficavam aos seus pés, lhe babando, lhe servindo, mesmo ele tendo lepra, porque ele tinha o quê? O mal, ele tinha dinheiro, ele era um alto general do escalão, e ele recorre a um homem estrangeiro, a Eliseu, que no norte da Samaria, lá está fazendo curas e milagres, pregando o nome do Senhor. E vai lá Naamã, o sírio estrangeiro, pedir socorro a Eliseu. E Eliseu não o recebe. Eliseu manda que o empregado vá lá e diga: mande Naamã, o sírio, o estrangeiro, o pagão, se banhar 7 vezes nas águas do rio Jordão. Na filosofia tem um filósofo que fala que nós nunca tomamos banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque as águas do rio passam, então se eu entrar no rio agora, a água é uma. Quando eu saio e entro novamente, aquelas águas que me molharam já passaram. E eu sou um homem acrescido de uma experiência de um banho no rio. Então eu não sou o mesmo homem, nem as águas são as mesmas. Então nós temos uma experiência única a cada experimento da nossa vida. Naamã vai, fica com raiva um pouco de Eliseu, mas vai fazer o que Eliseu lhe ordena, mesmo com raiva, depois da insistência de um seu funcionário, Naamã vai lá mergulhar nas águas do rio. E ele faz o mesmo movimento 7 vezes. O número 7 é um número simbólico, nas Sagradas Escrituras, e também para nós. Naamã mergulha ali 7 vezes. Talvez se você fosse ordenado, para que você fizesse 7 vezes o mesmo movimento, a mesma oração, aquela mesma reza, será que você teria a paciência de fazer sempre com amor? Ou será que você iria entrar no mecanismo, da repetição, fazer já no automático? Naamã com certeza mergulhou e saiu do rio as 7 vezes na confiança da cura, e assim ele alcança a cura, a sua pele fica curada, e Naamã faz o caminho de volta para a casa de Eliseu, fazendo o quê? Cantando um cântico novo. Se na primeira visita que Naamã faz a Eliseu, ele suplica a graça da cura, na segunda vez, quando lá retorna, ele canta um cântico novo, ele agradece a graça recebida. Ele agradece de tal forma que ele porque quer entregar um presente ao profeta, e o profeta fala: pela vida do meu Deus, fica com o teu presente, eu não aceito. A graça de Deus é gratuita na nossa vida. A graça de Deus é um dom gratuito. Não pagamos nada
pela graça do Senhor. Porque como São Paulo nos fala na sua leitura, Deus é imutável e a essência do Senhor é amor, não muda. A essência do Senhor é sempre a mesma. Mas quando retorna, Naamã canta um canto novo. Se antes ele foi um leprosado, talvez cabisbaixo, encurvado pela doença, no retorno ele é um homem erguido pela cura e pela gratidão. Ele lembra de quem o curou, de quem o ordenou para que ele fizesse aquele movimento. Quantas vezes, caríssimos irmãos, vemos alguns irmãos na igreja somente para pedir, para pedir, para pedir, para pedir, e não retornam, não fazem um caminho contrário para agradecer. Sai da igreja erguido, aí vai caminhando durante o mundo, aí vai se encurvando de novo, aí volta para a igreja encurvado para pedir a graça. O Senhor a levanta, toma o caminho contrário, e assim, nesta roda, neste ciclo vicioso, vem pedir e vai para o mundo usar lá fora, sem fazer o caminho contrário do agradecimento. Naamã, ele lembra da graça recebida. Assim como também o vemos no Evangelho, 10 são os leprosos que recebem a cura, mas somente um volta para agradecer. Somente um ultrapassa a lei, ama o Senhor de tal forma que ultrapassa o legalismo e faz o caminho oposto para se colocar à disposição do Senhor, cantando um cântico novo. Se observarmos bem na leitura de hoje do Evangelho, os leprosos falam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Mas depois, o outro, este que foi curado, ele volta agradecendo e glorificando a Deus em alta voz. Se antes ele clamava, gritava pedindo a cura, agora ele grita, ele clama, louvando ao Senhor. Um cântico novo, uma pessoa nova, renovada no amor de Deus, renovada no Espírito de Deus. E nós, caríssimos irmãos, devemos viver esta dinâmica do renovar-se diariamente, constantemente no Espírito de Deus, cantando sempre ao Senhor um cântico novo. E aí repito, não é o canto que saiu, o novo hit que saiu nas plataformas digitais, não, é um canto do louvor, um canto da gratidão, um canto da graça recebida pelo Pai, dada pelo Pai, doada pelo Pai a cada um de nós. E esta graça se renova a cada dia, independente da nossa falha, independente da nossa infidelidade, como nos fala São Paulo na sua carta de hoje, enviada a Timóteo. Se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque a sua essência é imutável e Ele não pode negar-se a si mesmo. Caríssimos irmãos, quantas vezes caímos, quantas vezes falhamos, quantas vezes quebramos a aliança com o Senhor, sendo infiel ao mandamento, ao desejo de Deus para a nossa vida. E aí é necessário fazermos o caminho que Naamã faz, que os leprosos fazem, mergulhar na água, mergulhar no Espírito de Deus, para retornar ao Pai, sendo um novo homem, e ter na nossa boca o louvor, ter na nossa boca a gratidão sempre, doando a nossa vida ao Senhor em gratidão, por aquilo que o Senhor nos dá. Quantos de nós hoje já agradeceu o Senhor pelo dom da vida, por este domingo, por estarmos acordados, por termos uma roupa para vestir? Quantos será que já agradeceram pela sua família, pela cama que dormiram, pelo ambiente, pelo ventilador, o ar-condicionado ou o calor que passou durante a noite? Será que hoje nós já cantamos ao Senhor um cântico novo, agradecendo a Ele
por tudo aquilo que Ele faz em nosso favor, porque o Senhor nos ama, e aí repito mais uma vez, desculpa a redundância, repito mais uma vez, mas repito, o Senhor nos ama de modo total e absoluto, sendo doador, no 0800, gratuito. A graça de Deus é de graça, Ele não cobra nada. E será que somos tão egoístas que não podemos agradecer ao Senhor por a graça que Ele nos concede? Será que somos pessoas ingratas? Será que a ingratidão reina na nossa vida, que somos incapazes de agradecer ao Senhor, doando aquilo que é dele, a nossa vida, o nosso tempo, aquilo que temos? Na oração do dízimo nós rezamos: Senhor, eu te devolvo aquilo que tu me destes, porque não é meu, é teu. Eu te devolvo aquilo que é teu, Senhor. Será que você está ofertando o seu dízimo? É físico, a sua oferta em espécie, em real, mas será que também você oferta o dízimo do seu tempo ao Senhor? O dízimo da sua vida? O dízimo da sua vontade, do seu querer, da sua doação na pastoral, no movimento, na igreja? Na igreja não tem lugar para mim, na igreja tem lugar para todos. Na igreja não pode haver o lugar dos leprosos e dos sãos, não. Somos como aquela figura que o Senhor nos fala dos doentes, somos um grande hospital, onde todos nós somos os leprosos que precisamos da graça do Senhor. Então na igreja não existe ninguém sã, 100% curado, porque somos pecadores, estamos fazendo este movimento de cair e levantar sempre. Que o Senhor possa nos ajudar, caríssimos irmãos, a sempre nos levantarmos, a sempre ser renovados pelo cântico novo, renascidos da água e do Espírito de Deus. Que possamos clamar diariamente: Senhor, renova em mim a tua graça, renova em mim os teus dons. São 7 os dons do Espírito Santo. 7 vezes Naamã mergulha na água, uma prefiguração. Possamos pedir ao Senhor que todos os dias possamos renascer na sua graça, para cantarmos um cântico novo. Às vezes a pessoa fala: eu rezo todo dia antes de dormir, um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Será que você reza realmente? Ou será que você é como um papagaio, que só repete aquelas palavras gravadas, já no automático? Pai Nosso que está no céu, já vai ali dormindo. Ou será que realmente você coloca o seu coração à disposição para rezar, verdadeiramente, para cantar ao Senhor o cântico novo? Ou será que é aquela música chiclete, aquele ritmo chiclete, que fica na sua mente, e você fica repetindo, às vezes nem sabe o que está cantando, mas está lá repetindo? Será que somos assim? Não podemos ser assim, caríssimos irmãos. Devemos diariamente renovar a graça de Deus na nossa vida. Que por esta santa oração, a Santa Missa, que diante do altar do sacrifício nos unimos, possamos pedir esta graça ao Senhor, de sempre sermos renovados e de cantar sempre um canto novo na graça do Senhor, sendo pessoas renovadas, pessoas novas, pessoas alegres, curadas pela graça do Senhor na nossa vida. Que assim Ele nos ajude. Amém.